Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo aqui, vou ser bem rápido e bem breve. Eu estou meditando aqui em Êxodo, capítulo número 9, versículo número 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se a Faraó, e diga: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, eu mandarei desta vez todas minhas pragas, contra você e contra os seus conselheiros, e contra o seu povo, para que saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu poderia ter estendido a mão e ferido você e o seu povo com uma praga terrível, eliminado você da terra. Mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito, para mostrar a você o meu poder, e fazer que o meu nome seja glorificado em toda a terra. Irmãos, olha que interessante, estou lendo essa palavra aqui. Todos nós conhecemos essa passagem, onde a Bíblia fala que Deus vai dar uma ordenança para Moisés comparecer diante de Faraó e dizer para deixar o povo partir. Só que nós já conhecemos a história. A Bíblia diz que Faraó ele é um homem rebelde, ele é um homem de coração obstinado, e ele não vai dar ouvido para a voz do Senhor, como Deus tinha ordenado a Moisés. Só que Deus tinha alertado: Moisés, Faraó não vai deixar o povo ir, endurecerei o coração dele para que ele veja os meus feitos no Egito. Deus já tinha alertado Moisés, dizendo que Faraó era um homem endurecido, e o próprio Deus que haveria de endurecer o coração de Faraó. Só que uma coisa que eu acho interessante, irmão, que a Bíblia fala que essa praga que Deus ia mandar no Egito era a 7ª praga, ou seja, Faraó já tinha passado por 6 pragas, ia para a 7ª praga. Só que o interessante, olha o que Deus falou: Moisés, amanhã levante-se cedo e vai falar com o Faraó, fala para ele deixar meu povo ir, porque desta vez mandarei contra os seus conselheiros e contra o seu povo uma praga terrível, para que ele saiba que não há ninguém na terra como eu. Olha o que Deus falou: Moisés, fala para Faraó que eu vou mandar uma praga terrível, para ele saber que eu, Senhor, que estou na terra. O que Raabe vai falar para os espias? Eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Só que escuta isso aqui, olha que tremendo, presta atenção. A Bíblia diz que Moisés falou assim, no versículo número 16. Olha o que Deus falou, presta atenção. Porque eu poderia ter estendido a mão contra você e ferido o seu povo com uma praga terrível e eliminado você da terra. Olha o que Deus falou: Faraó, se eu quisesse, eu poderia estender a mão e tirar você da terra. Se eu quiser te ceifar, eu te ceifo. Se eu quiser te matar, eu te mato. A Bíblia diz que é o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida. Só que perceba um detalhe, olha que negócio forte. Deus falou: Faraó, você está resistindo, meu povo? Se eu quiser tirar você da terra, eu tiro. Só que olha o que Deus falou no versículo de número 16. Mas eu mantive em pé para este propósito. Então peraí, Deus falou assim: sabe por que eu não te matei ainda? Porque eu tenho um propósito para realizar. Sabe por que você está com vida? Porque tem propósito. Filha, sabe por que a gente está com vida? Porque Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Independente do que Faraó passou. Pode perceber, olha que tremendo. A Bíblia fala que eles já estavam na 7ª praga. Faraó passou um monte de praga, mas Deus falou o quê? Eu mantive você em pé porque tem propósito. Independente do que você está passando, você tem propósito. Eita glória! Irmão, isso aqui é muito forte, pelo amor de Deus, irmão. Olha que negócio tremendo, olha o que Deus fala. Presta atenção, eu mantive em pé exatamente com este propósito. Ou seja, se eu quisesse te eliminar da terra, eu já tinha te eliminado, mas eu te mantive em pé porque tem um propósito a ser realizado. Filho, maior do que aquilo que está passando é o propósito que Deus tem na tua vida. Pode perceber, Faraó tinha passado um monte de praga. Já passou pela praga dos piolhos, já passou pela praga da rã, já passou pela praga do rio Nilo se transformar em sangues. Então perceba um detalhe, Faraó tinha passado vários obstáculos já na vida. Só que Deus falou que Faraó, eu te mantive em pé porque tem um propósito. Independente do que você passou, tem um propósito a ser realizado na tua vida. Filhão, nós somos propósito aqui na terra. Independente do que está passando, talvez você olhe a sua situação e você está vendo a sua tragédia, mas Deus tem um propósito por trás de tudo isso. Você está entendendo, filho? Olha que negócio tremendo. Só que uma coisa que eu acho interessante, que por mais que Deus tinha alertado a Faraó, dizendo que traria uma praga terrível, que seria a 7ª praga, e a 7ª praga seria a praga do granizo. Deus falou que ia matar todo mundo ali, se o Faraó não abrisse mão. Deus falou: Faraó, abre mão do meu povo, porque senão eu vou trazer uma praga terrível sobre vocês. Eu acho interessante que Deus, eu já alertei isso aqui, antes de Deus trazer uma praga sobre alguém, primeiro Deus avisa. Deus não faz nada sem avisar. O que a Bíblia diz em Amós 3,7? Estejam certos que o Senhor não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas. Eita glória! Olha que negócio forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Só que perceba um detalhe. Olha o que Deus falou, presta atenção, isso aqui é forte. No versículo número 17, Deus fala assim: contudo, você ainda está se resistindo em colocar contra o meu povo? Olha o que Deus falou para Faraó: Faraó, eu estou te avisando que eu vou trazer coisas terríveis contra você, e você ainda está persistindo em lutar contra o meu povo? Filho, não mexe com crente. Olha que negócio tremendo, irmão. Olha o que Deus falou: Faraó, você está se resistindo contra o meu povo? Olha o que eu estou fazendo com o Egito, olha a destruição que eu estou trazendo nesse lugar, e você ainda está resistindo contra o meu povo? Abra a mão do meu povo. Só que Faraó, ele era endurecido. A Bíblia diz que não abria mão do povo, ele castigava o povo, afligia o povo. Faraó simboliza o inimigo, irmão. Nós sabemos que assim que o diabo trata as pessoas, ele aflige, ele oprime. Só que escuta só, olha que negócio tremendo. Olha o que Deus vai falar, presta atenção. Amanhã a esta hora enviarei uma pior tempestade de granizo que vai cair sobre o Egito, desde o dia da fundação do mundo até hoje.
Agora mande recolher os rebanhos e tudo que você tem no campo. Todos os homens e animais que estiverem no campo, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temeram a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos dos rebanhos e os seus escravos. Mas alguns não se importavam com a palavra do Senhor e deixaram os seus escravos e o rebanho ao campo aberto. Peraí, quando Moisés começou a transmitir, o Senhor disse que vai trazer um granizo aqui nesse lugar. Escuta só, a Bíblia fala que os conselheiros de Faraó ouviram a palavra, ou seja, aqueles que davam conselho para Faraó temeram a palavra. Não vamos dar ouvido porque Moisés está falando. Só que a Bíblia diz que alguns não vai temer. Então, ou seja, alguns vai se importar com a palavra, outros não vai se importar. Filho, hoje não é diferente do dia de hoje. Hoje a gente prega, nem todo mundo quer ouvir, nem todo mundo quer se importar. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia fala, vai pelo mundo e prega o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eita glória, é muito forte isso, irmão. Olha que negócio tremendo. A Bíblia fala que alguns temeram a palavra do Senhor, os conselheiros de Faraó. Aqueles homens que eram conselheiros dele ficaram com medo. Falaram: Faraó, é melhor você dar ouvido para o que Moisés está falando, porque o Senhor vai destruir esse lugar. Só que a Bíblia fala que alguns não deram ouvido e deixaram os animais fora. Alguns homens ficaram fora do abrigo. Então Deus mandou chuva de granizo, e os que deram ouvido foram preservados, os que não deram ouvido pereceram. Filho, você quer ver uma coisa? Quando Noé pregou que havia um dilúvio sobre a terra, a Bíblia diz, filho, que Noé pregou a justiça, Noé pregou a palavra. Só que a Bíblia diz que ninguém deu credibilidade para a palavra de Noé. Apenas 8 pessoas foram salvas dos animais. O resto da humanidade, tudo morreram fora da arca. Eita glória, nem todo mundo, filho, vai se importar com aquilo que a gente fala. Quando a gente prega a Bíblia, tem gente que vai entrar aqui e sair aqui, ó. Só que não importa, continua falando da palavra do Senhor, independente de quem vai acreditar ou não. Deus não chamou a gente, filho, falando que todo mundo ia dar palma para mim e para você. Deus disse: vai pelo mundo e prega. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê vai ser condenado, filho. A palavra que eu estou pregando não é minha, é a palavra de Deus, amigo. Eita glória, olha que tremendo, irmão. A Bíblia fala que os conselheiros de Faraó deram ouvido. Olha que forte isso. Eles temeram a palavra de Deus. Só que alguns não se importaram. Alguns deixaram fora os animais e Deus mandou chuva de granizo e matou todo mundo. Olha que negócio forte. Os que estavam sendo abrigados foram guardados porque deram ouvido. Os que não deram ouvido pereceram. Olha Noé, quando Noé pregou, o que Noé falou? Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra, daqui 40 dias vai chover sem cessar. A Bíblia diz, filho, que o povo não dava ouvido. O povo não dava ouvido para a voz de Noé. E o que aconteceu com o povo? Pereceu. Pode perceber, filho, Jesus disse para a gente ir pelo mundo e pregar. Independente, filho, faça a obra. Independente que vai se importar ou não, independente que vai ouvir ou não, continua pregando. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Reflita nessa palavra. Deus abençoe a sua vida.